Irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. São dois textos, mas é o mesmo Evangelho. Mateus no capítulo 1, e aí você pode também abrir Mateus capítulo 28. No Mateus capítulo 1, apenas o verso 21. Mateus capítulo 1, apenas o verso 21. E Mateus capítulo 8, de 19 a 20. É muito bom estarmos na casa de Deus e poder receber os irmãos, para que juntos possamos adorar ao Senhor e ser alimentados por sua palavra. Amém? Todos nós encontramos? Diz assim o texto, Mateus 1, 21. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 28, 19 a 20. Assim o texto. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Feche seus olhos, Pai, muito obrigado. Deus, nós te louvamos, agradecidos pela tua palavra, lida neste momento, também pela tua presença neste lugar, pelo teu Espírito, pela liberdade que teu Espírito tem, ó Deus, porque essa, ó Deus, ou esse é o ajuntamento do seu povo. Pai Santo, nós estamos aqui em teu nome, por isso fala conosco através da sua palavra, assim como o Senhor já tem nos falado através dos hinos e dos cânticos. Nós te adoramos, Pai Santo, por esse ajuntamento. Fica conosco em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, irmãos? Podeis sentar? Meus irmãos, dando continuidade ao nosso propósito de estarmos falando durante todo esse mês sobre a Páscoa, e assim como o Alex no último domingo falou a respeito de estarmos atrelando o tema da Páscoa com a agenda da igreja, nós já vimos acerca da Páscoa na ceia do Senhor, onde falamos que o que mudou acerca do que aconteceu naquela época para hoje. E uma das coisas que mais me chamou a atenção e que Deus ministrou ao meu coração, é que naquela época celebrava-se, dentro da cultura judaica, apenas uma vez por mês a Páscoa, e as pessoas se preparavam para isso. Quando Cristo se manifestou, a ceia do Senhor, ela se propôs a estar presente na igreja de Cristo após a nova aliança, num momento diário com o Senhor. É aquilo que nós sempre falamos quando nós orientamos acerca da ceia do Senhor. Nós não devemos nos preparar somente na semana ou no dia da ceia, mas o nosso preparo deve ser constante. Por quê? Porque nós temos uma vida relacional com Deus. Estamos nessa vivência com Deus, construindo uma vida de intimidade com Ele. E que ao passar dos anos, é natural que essa vida, que esse convívio se torne mais estreito. Ou seja, na inauguração da nova aliança em Cristo Jesus, o Senhor chama o seu povo para que nós tenhamos uma relação permanente com Ele. Mas não uma relação baseada em sangue de animais, que para nada servem, e muito menos purificar a consciência das pessoas, mas uma relação baseada no sangue de Cristo. Essa foi a abordagem nossa na primeira mensagem. A segunda, o presbítero Alex vai falar a respeito das primícias atreladas à Páscoa, e nos mostrando muito mais além do que é a prática das primícias, que tem um significado profundo para nós, falando a respeito do estarmos imbuídos de um sentimento de gratidão por Deus. E ele vai construir essa mensagem em cima da importância dessa questão relacional, que também nos chama a atenção no que diz respeito à prática daquilo que trazemos para a casa do Senhor, e não somente aquilo que trazemos no que diz respeito à espécie, ou até mesmo uma doação de um bem ou de um produto que não pereça, mas o simples fato de estarmos participando da dinâmica e da vida diária da igreja. Isso é gratidão.
E naquele mesmo domingo, a Leandra também trouxe a contribuição dela, que foi muito boa, nos falando a respeito do significado, de como era a Páscoa comemorada naquela época e como é hoje no meio cristão. E hoje eu gostaria de estar conversando com os irmãos acerca da Páscoa em missões. O interessante, meus irmãos, é que há poucos dias, em 2020, nós estávamos despedindo deste ano, né? Despedindo do ano de 2022, está passando tão rápido. E a situação, ela está assim, tão rápida, tão acelerada, que nós já passamos pela Páscoa, pela data da Páscoa. E é assim, e tem sido assim o nosso dia a dia. Se nós não percebermos ou ficarmos apercebidos, nós não vamos nem nos lembrar de quantas vezes nós nos dirigimos, se é que hoje se faz isso numa casa, nós nos dirigimos até o bloco de folhinha que está pendurado na nossa parede e vamos lá arrancando as folhinhas referentes àquele mês que acabou, de tão rápido que está. Antigamente nós íamos lá e riscava dia por dia, aí depois passamos a riscar o mês inteiro e tirar a folha. Agora nós não riscamos nada e nem tiramos a folha, porque não dá tempo mais. O dia está passando assim tão rápido, que nós não nos lembramos nem da folhinha para acompanhar os dias que estão indo. Nós só nos lembramos da folhinha quando nós queremos confirmar que dia que é hoje. Ou qual é o dia que vai vencer tal boleto. Ou que dia que eu tenho médico marcado. É só para isso que está servindo. Porque fora disso, nós nem lembramos mais da folhinha. E nós ficamos assim, brincando com o tempo que passa rápido. E mal festejamos o Natal e a Páscoa já passou. É assim que nós brincamos. Pois é. Para alguns, é mais uma vez o mercado mudando aí o seu ambiente, preparando o ambiente ali na parte dos gelados para colocar o ovo de Páscoa. Para outros, é mais um feriado. Para outros ainda, deveria ser um momento de meditação sobre o que Deus fez por nós. Porém, o tempo está passando tão rápido, meus irmãos, que nós mal conseguimos preparar o nosso coração para meditarmos acerca daquilo que Deus fez por nós. Nós não preparamos o nosso coração para viver esse momento. Eu me lembro que quando nós parávamos para assistir os filmes sobre Natal, filmes sobre Páscoa, era tão bom os desenhos. Hoje nem nos chama mais atenção, mesmo que sejam desenhos cristãos, porque a nossa vida está tão corrida que nem tempo mais para ficarmos à frente da televisão nós temos. Tudo está passando tão rápido que nós mal conseguimos preparar o nosso coração para viver esse momento. E é muito importante, quando nós nos voltamos para a nossa situação, como cristãos autênticos, nós precisamos conhecer bem a história da Páscoa. E é isso que nós estamos fazendo nesses meses, ou nesse mês, que nós tiramos para conversar um pouco mais além daquilo que simplesmente conversamos num domingo somente. Porque talvez nós já tenhamos ouvido diversas maneiras de se falar a verdade acerca da Páscoa, principalmente, não tendo as diversas fontes, mas principalmente a fonte que é a palavra de Deus, mas por existir diversas maneiras de se interpretar o texto, ou diversas maneiras com que o texto foi interpretado, escrito e chega na nossa mão. Diversas maneiras de ouvirmos a verdade de que Jesus Cristo ressuscitou. Precisamos estar imbuídos disso. Mas para nós que somos cristãos autênticos, fomos chamados para viver uma vida séria diante de Deus, um compromisso com Ele que temos. Acabamos de falar a respeito da construção dessa vida relacional. Nós precisamos ir mais além do que simplesmente comemorar essa data, de que simplesmente conhecer a história.
Mas nós precisamos ter a consciência e de vivermos o chamado que essa verdade traz para os nossos dias. Que verdade? De que Jesus Cristo ressuscitou. Hoje eu estava vendo um vídeo de um padre lá de Belo Horizonte, que inclusive ele é, vamos dizer assim, proprietário de uma cadeira no ISE, que é o Instituto Inácio de Loyola, uma escola superior de ensino teológico da Igreja Católica, que inclusive muitos pastores vão estudar lá, depois do curso, vão lá fazer filosofia, porque ela é referência na região ali, perto do seminário onde eu estudei. Ele estava dizendo que em tudo quanto é lugar você encontra, em tudo quanto é igreja, você encontra uma cruz, e nós colocamos uma cruz aqui, domingo passado. Mas ele vai dizer que é só na Igreja Católica que se encontra a cruz sangrenta, a cruz do Cristo crucificado, a cruz do Cristo que morreu, a cruz do Cristo que foi envergonhado, que foi derrotado, a cruz do Cristo que foi vituperado. E eu disse aqui no estudo passado que essa imagem do Cristo crucificado com um pano tampando as suas vergonhas, isso é uma mentira. Porque Jesus Cristo foi crucificado nu, para todo mundo ver. Mas ele não sabe que a verdade bíblica diz que Cristo já não está nem na cruz, quanto menos no túmulo. Ele ressuscitou. Paulo vai dizer que Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. A mensagem de que Cristo está crucificado é uma afronta ao texto bíblico, ao ensino da doutrina da ressurreição. Jesus Cristo não permanece morto, muito menos menino na manjedoura, apesar de não estarmos falando de Natal. Jesus Cristo cresceu, viveu a sua vida, cumpriu o seu ministério e a sua missão, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E nós precisamos estar imbuídos dessa certeza para combater essas falácias, essas mentiras da igreja romana. Pois bem, precisamos estar atentos para vivermos as verdades, vivermos o chamado que essas verdades nos têm dado. Então, ao entendermos que Cristo é o Cordeiro que foi imolado, eu estou ficando igual o pastor Cleilson, estou gostando de ventilador não. A voz da gente vai secando. Se nós entendemos que o Cordeiro, que é Cristo, foi imolado como sacrifício que tira os pecados, como declarou João Batista, e o João Evangelista, o apóstolo, declara isso lá em João 1,29, aqui nesse trecho, é apontado o principal ofício de Cristo, pois ali ele vai declarar, de forma breve e clara, que ele veio para tirar os pecados do mundo pelo sacrifício de sua morte e reconciliar o homem com Deus, atendendo então a declaração registrada em Mateus 1,21, que lemos no início do texto, no início da mensagem. Ele vai dizer lá no finalzinho, ele salvará o seu povo dos pecados dele. E esse chamado é bem sistematizado num documento antigo da igreja, que é a Confissão de Westminster. No capítulo 35 da Confissão, que foi elaborada na cidade de Westminster, ali nos artigos 2 e 4, vai dizer lá no seu artigo 2º, no Evangelho Deus proclama o seu amor ao mundo, revelando clara e plenamente o único caminho da salvação, assegurando vida eterna a todos quanto verdadeiramente arrependem e creem em Cristo, e ordena que essa salvação seja anunciada a todos os homens, a fim de que conheçam a misericórdia oferecida pela ação do Espírito Santo e aceitem como dádiva da graça. Em João 14,6, o evangelista João vai ser boca de Cristo, dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Marcos, no capítulo 16, verso 15,
O apóstolo Marcos, ele vai finalizar da mesma maneira que Mateus fez aqui. Ide, portanto, fazei discípulos, anunciai o evangelho. É uma ordem, isso no artigo 2. No artigo 4 da mesma confissão, o autor ou os autores vão dizer assim: visto não haver outro caminho de salvação, a não ser o revelado no evangelho, e visto que conforme o usual método da graça divinamente estabelecido, a fé vem pelo ouvido que atende à palavra de Deus. Portanto, Cristo vai comissionar a sua igreja para ir por todo o mundo e ensinar a todas as nações. Entendendo assim que todos os crentes foram chamados e têm por obrigação sustentar as ordenanças religiosas onde já estiveram estabelecidas e contribuir por meio de suas orações e ofertas, e também por meio de seus esforços, para a dilatação, ou seja, o avanço do reino de Cristo por todo o mundo. Portanto, a Páscoa, meus irmãos, é a execução do maior plano missionário que já houve e jamais haverá na face da terra. É um plano perfeito, sem falhas, sem adaptações. Não foram necessários reajustes, remanejos, revisões e tantos outros detalhes que, inclusive, quando nós paramos para fazer o plano missionário da igreja, todo ano precisamos revisar, todo ano precisamos fazer reajuste, todo ano precisamos estar insistindo com a igreja com relação à visão missionária. Mas o plano que Deus propôs por intermédio de seu Filho ao mundo, ele é perfeito. E está aí mais atual do que qualquer celular que possa apresentar aplicativo perfeito para a leitura de um texto. Ou um plano financeiro que possa nos ensinar a educação financeira na nossa casa. Pois bem, para que possamos compreender isso, precisamos observar alguns aspectos. E o primeiro deles é que o Senhor, ele vai cumprir a sua promessa. Mateus 1:21 vai dizer o que nós lemos no início: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Deus planejou e enviou o seu filho, que nasce numa estrebaria, mas num tempo oportuno. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E foi nesse tempo de plenitude, nesse tempo apropriado, que o mundo estava, em grande parte, sob o cetro romano. As comunicações eram diferentes. Partes do mundo eram tão mais rápidas a se chegar naquela época por causa das estradas. Tem o Evangelho de João vai dizer que os crentes, inclusive os outros evangelhos também vão abordar isso. Os crentes são sal da terra. Se o sal ele se tornar insípido, para nada mais presta a não ser jogado e pisado pelos homens. Uma das explicações do porquê o autor usa esse ser jogado ao chão, porque não tem mais, está insípido, não serve mais para o tempero, é porque na época o sal era usado, quando ele perdia o seu propósito, o seu sabor, ele era jogado no chão para servir de asfalto, era jogado lá aos montes, sal que havia perdido, vencido, e as pessoas passavam de um lado para o outro, pisando naquilo e pavimentando as estradas. Um ditado secular vai dizer que todos os caminhos levam a Roma. Para que as tropas romanas tivessem facilidade de chegar nas províncias, estradas foram abertas. Porque além da tropa passar a pé, porque somente os oficiais iam a cavalo, também tinha que passar as carroças com os suprimentos, com o armamento, com a barraca que ia montar o acampamento, então precisava de boas estradas.
Então este é o tempo oportuno. O evangelho, ele podia ser mais bem capilarizado, mais bem espalhado. Essa é a plenitude dos tempos. As comunicações entre diferentes partes do mundo eram tão mais rápidas e seguras do que em qualquer período anterior, e o evangelho poderia ser mais facilmente propagado. Mas mesmo assim, meus irmãos, para a chegada do rei, não tinha um lugar confortável para que ele pudesse ser repousado. Mas mesmo assim, Deus cumpre o seu propósito, a sua promessa, e envia Jesus. Lucas 2, no capítulo 7. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Comentando esse trecho, João Calvino vai dizer que vemos aqui ao mesmo tempo que tipo de começo a vida do Filho de Deus teve e em que berço ele foi colocado. Essa era a sua condição em seu nascimento, porque ele havia tomado sobre si a nossa carne, para cumprir o fim a qual Deus propôs na eternidade para nos salvar. Ou seja, para que ele pudesse se esvaziar, ele tomou o nosso lugar. Filipenses 2,7, ele se esvazia por nossa causa, não porque nós merecemos, mas porque nós praticamos algo contra a santidade de Deus, e ele se esvazia e vem em nosso lugar. E assim ele cumpre cada fase, e ao final, mesmo quando todos o abandonam, desacreditando de seu plano, ele segue firme com o propósito da missão, cumprindo cada detalhe do propósito que Deus colocou em seu coração, do início ao fim. E eu quero dizer para os irmãos que nós fomos chamados para fazermos parte desse plano perfeito. Fomos comissionados. A correria deste mundo não pode nos tirar o foco. A palavra de Deus diz que o soldado que foi arregimentado, ele não pode se deixar distrair com as coisas dessa vida, mas ele deve ter a sua atenção voltada para a vontade daquele que o arregimentou, a fim de fazer a sua vontade. Fomos chamados para fazermos parte de um plano perfeito. Deus cumpre a sua promessa. Em segundo lugar, Cristo se submete ao Pai e cumpre seu papel nesse plano missionário de redenção. Em Lucas, no capítulo 22, versos 40 a 44, o autor vai dizer assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, porém, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa-te de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Bem, o fato de ter sido perfeito e efetivo não significa que foi fácil, mas única e exclusivamente difícil. E também não quer dizer que por ser um plano perfeito não houve sofrimento. Precisamos avaliar esse exemplo que Cristo deu, fazendo contraponto a Adão, como Paulo diz, colocando sobre Jesus o título de segundo Adão, obedecendo a Deus e fazendo a vontade de seu Pai. Portanto, meus irmãos, Cristo, ele pede para si essa misericórdia de Deus, mas antes de terminar a sua oração, ele diz assim: contudo não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, ó Senhor. E ele segue firme no propósito de cumprir a missão pela qual Deus o arregimentou. Cristo não deixou que nada tirasse a sua atenção. Até mesmo o mais chegado dos apóstolos, tentando ter dó do Cristo, tentando dissuadi-lo de sua missão, Cristo não se deixou levar e foi até o final com este propósito.
mesmo diante de um grito de socorro, ou de um clamor em meio ao abandono, porque lá na cruz ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Eis a verdade, o autor deste plano missionário estava lá, executando a missão com amor, um amor que o levou para a cruz, e no terceiro dia, o triunfo, a vida na morte. Atos no capítulo 2, verso 24, Lucas vai declarar: o qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Enquanto Lucas diz que Cristo lutou com tais tristezas e também declara que teve a vitória, com isso acontece que os fiéis não devem agora ter medo da morte, pois a morte não tem mais a mesma eficácia que tinha quando da época de Adão, porque pela vitória de Cristo a maldição foi engolida. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, apenas a parte C do versículo que diz: tragada foi a morte pela vitória. Sentimos sim, de fato, meus irmãos, a picada das dores, que é a morte física, mas que não nos fere totalmente, enquanto sustentarmos o estandarte ou a identificação da fé em obediência no Cristo, principalmente contra esse sistema corrompido a qual nós fazemos parte. Ele acrescentou, Lucas vai dizer, em razão, porque era impossível que Cristo fosse oprimido pela morte, que é o autor da vida, devemos, portanto, sermos o exemplo, seguindo o exemplo de Cristo, aliás, obedientes a Deus na proclamação do Evangelho como mensagem desta missão. O Senhor nos entregou um instrumento, uma mensagem. Eu não sei se todos aqui, acredito que alguns, uma boa parte, vocês já brincaram de telefone sem fio? Não é o tapão não, tá? Não é o tapão na orelha não, tá? É aquela fila assim, onde é que um vai passando a mensagem para o outro até chegar no final. A mensagem chega lá no final fiel, ou ela chega lá totalmente mudada, totalmente descaracterizada. Ou então aquele outro brinquedo, né, da lata com o barbante, ligando uma lata na outra, e aí estica o barbante e você fala, e você ouve mal a voz da pessoa do lado de lá, porque o som da sua voz, ela segue vibrando ali no barbante até chegar do lado de lá. Alguém já ouviu falar dessa brincadeira aqui? Na região aqui? Do telefone com o barbante? Fazendo o telefone ali com o barbante? Quanto mais esticado, melhor é a maneira de entender do lado de lá. Diferente da mensagem de Cristo, que há mais de 2000 anos ela chega fielmente nos nossos ouvidos, abrindo nosso entendimento a cada dia, mesmo que já tenhamos a vida eterna, as verdades de Deus ainda continuam se revelando a nós de forma fiel. Agora há uma tentativa aí fora, um eco, para tapar, para cobrir as verdades da palavra de Deus. E nós, como igreja do Senhor, precisamos lutar contra isso, denunciando aquilo que é mentira, dando nome àquilo que é mentira. Essa é a missão, o exemplo que o Senhor nos deu. Por mais que as vozes estejam aí em todos os cantos, nós não podemos deixar que a nossa atenção se desvie da mensagem fiel do Evangelho. Precisamos ser obedientes a Deus e nos submeter ao Pai para cumprir o propósito. Em terceiro lugar, os imperfeitos foram chamados para proclamar uma obra perfeita. Mateus 28, 19 a 20, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias. Perdão, irmãos, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando todos pensavam que a missão de Deus tinha fracassado, que o seu plano precisava ser refeito,
Deus, na verdade, começa a ampliar o seu plano. Por isso, depois de Cristo ressuscitar, ele chama os seus discípulos e os envia. Aqui o reformador francês diz que o significado equivale a isso, ou seja, a proclamar o evangelho em todos os lugares. Eles devem levar todas as nações à obediência da fé, e a seguir devem selar e ratificar a sua doutrina pelo sinal do evangelho, batizando-os conforme a ordenança do Senhor. Portanto, a Páscoa sempre nos relembra que Deus escolheu nos incluir os imperfeitos na sua perfeita missão. Ele começou, ele fez o que era necessário para nos salvar e decidiu enviar pessoas como eu e você para anunciar a todas as nações que há vida na morte e ressurreição de seu Filho. Paulo, aos Romanos, no capítulo 10, versos 14 e 15, ele vai declarar: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Portanto, um verdadeiro chamado ao nome de Deus não pode ocorrer, a não ser que se tenha tido conhecimento correto dele. Para que as pessoas se acheguem a Deus, é necessário que haja a transmissão fiel da palavra, fiel do evangelho, fiel da doutrina. Hoje eu estava ouvindo um vídeo, Leila colocou um vídeo do pastor Paulo Júnior, falando das mensagens que são pregadas nas igrejas aí fora. Venha que Deus chamou, está te chamando para uma vida melhor. Venha que Deus vai fazer isso, venha que Deus vai mudar aquilo, venha que Deus vai transformar a sua vida para uma vida melhor, você vai ganhar mais. Olha, o diretor vai te colocar lá no alto, vai ser assim. Mas nós não conseguimos ouvir que o evangelho de Jesus nos chama para a santidade, nos chama para abrir mão de nós mesmos, nos chama para sermos humilhados, porque Cristo foi humilhado. Se Ele foi humilhado, quem dirá os seus discípulos, seus seguidores? Que Cristo nos chama para uma vida de santidade e de compromisso com Ele, e que precisamos abandonar a velha natureza. Aí de novo a gente vai ouvir, um sacerdote romano dizendo que o homem precisa se converter para largar a mentira. Como um morto se converte, meus irmãos? Como? De que maneira, se ele não foi ensinado corretamente? Você precisa ir a Cristo e nascer de novo, como o próprio Cristo disse de si mesmo a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. E nascer de novo é obra exclusiva de Deus. O homem não vai conseguir isso nunca por si só. Portanto, é necessário que haja um chamado especial de Deus. Além disso, a fé é produzida pela palavra de Deus, mas a palavra de Deus não é pregada em nenhum lugar, exceto por meio da providência e nomeação especiais de Deus. Então fomos comissionados a proclamar aos eleitos que há perdão e libertação para aqueles que ouvem a verdade em Cristo. Essa é a missão da igreja: proclamar a verdade, defender a sã doutrina. Essa é a mensagem que a Páscoa insere na missão, de que o Cordeiro de Deus morreu para redimir o homem de seus pecados. E para concluirmos, meus irmãos, a Páscoa nos ensina que nós, ou eu e você, fazemos parte de uma missão perfeita de Deus. O fato de ser perfeita não significa que não haverá dificuldades. Todavia, no momento da maior dificuldade, onde nós fomos chamados por Deus, Ele estará conosco nos sustentando. Ele agirá apesar dos nossos fracassos, pois Ele é o maior interessado na missão. E nós somos privilegiados por sermos chamados para fazer parte desse propósito eterno de Deus. Então, em primeiro lugar, o que aprendemos é que Deus cumpriu a sua promessa. Ele enviou Jesus.
Em segundo lugar, que no cumprimento dessa promessa, Jesus, ele se submete ao Pai e cumpre o seu papel. E em terceiro lugar, somos imperfeitos e chamados para cumprir o nosso papel nesse plano perfeito. O Senhor nos chamou para fazer a sua vontade, para fazer a vontade dele e não a nossa. E assim precisamos rogar a Deus que nos dê coragem para avançar. Pois é Deus quem nos envia. Como está o seu testemunho no seu trabalho? Como está o seu testemunho na vizinhança onde você mora? Como está o seu testemunho na escola onde você estuda? Como está a nossa vida enquanto crentes plantados nesta igreja? Precisamos observar isso e cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da salvação. Essa é a vontade expressa de Deus. Precisamos pregar o Evangelho para que os eleitos sejam alcançados. Jesus está às portas. Amém? Vamos orar?